o Senhor dos Exércitos. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhe, olha isso aqui, irmãos, um futuro e uma esperança para vocês. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração. Em oração. E eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de quê? Todo o coração. Amados, quando você estiver conversando com Deus, não tenha vergonha. Fale para Ele o dia, como foi o dia para você. Como foi a sua noite. Esses dias, orando, eu disse para Deus: Senhor, minha noite foi tão ruim. Foi uma noite atribulada, que não era sonho, parecia uns pesadelos. Eu acredito que, quem sabe, todos já passaram por isso. Acorda, levanta, deita, levanta, deita. Aí quando você lê isso aqui, você diz assim: mas Senhor, por que o Senhor pensa isso de mim? Senhor, por que o Senhor tem tantos planos para mim? Senhor, por que às vezes eu sinto a Tua presença pertinho de mim? E algumas vezes eu não sinto, parece que quanto mais eu oro, parece que quanto mais eu busco, parece que quanto mais eu leio, parece que quanto mais eu estudo, parece que às vezes Deus está distante de nós, e Ele não está. Eu às vezes paro para pensar, queridos, que esse sentimento, que às vezes esse medo, Deus permite para que a gente se aproxime mais dEle, para que a gente ore mais, para que a gente busque mais, para que a gente vá mais a Ele. E esse medo é natural, porque nós somos humanos. Aí quando você vai em Isaías 41:10, não temas, porque eu sou contigo, não tenha sombras, porque eu sou teu Deus. Eu te protejo, eu te guardo, eu te busco, eu ando com você, eu durmo com você, eu acordo com você. Aí depois você lembra de Paulo, quando ele estava naquela aflição tremenda: a minha graça te basta. O que é graça? Proteção. O que é graça? Graça, carinho. Eu não sei, quero crer que muitos de nós, quem sabe todos nós, já sentimos assim um calor. E você sente assim, e você sabe que não é calor da temperatura, você sente Deus abraçando você. Você se sente sendo acariciado por Deus. E muitas vezes nós estamos sentindo tudo isso. E a gente passa a questionar com Deus as suas ordens. A gente questiona com Deus. Quando Deus diz assim: vá, pare, é agora, não é agora. E a gente começa, às vezes, sem nem perceber, a gente começa a dialogar com Deus: Senhor, mas eu queria agora. Mas Senhor, por que o Senhor não me deu o que eu te pedi? A Bíblia também responde que Deus responde de quantas maneiras? Quem lembra? 3. Quais são elas, irmã Cleusa? Já que você falou. Não, espere. Sim. Sim, não. E espere um pouco. Quando Deus responde sim, é uma alegria, uma satisfação. A gente sai falando para todo mundo. E Deus respondeu a minha oração e a sua oração. Isso é muito profundo. Quando Deus responde assim: olha, no silêncio, não, isso eu não vou te dar porque não é bom para você. Parece que o nosso semblante ele cai, ele fica difícil, o nosso andar, o nosso falar, o nosso agir. Se a gente puder dizer: sabe por que eu estou assim? Porque Deus
diz que não é bom para mim, eu começo a questionar com Deus. Mas para mim, das 3 respostas, o espere pouco é mais difícil. Quem sabe que você pediu algo para Deus em 2025? Escutem. E até hoje, dia 11 de janeiro de 2026, Deus não respondeu para você. A pergunta que me vem à mente agora eu quero fazer para a minha igreja amada. Você está esperando? Você está murmurando? Você está feliz porque aquilo que você pediu é digno de alguém que serve ao Senhor de todo o seu coração. E você sabe que aquilo que você pediu, logo, logo Deus vai te dar. Mas essa questão de Deus lhe dar depois é uma questão que machuca o ser humano, porque a gente quer que Deus dê no nosso tempo. Mas muitas vezes o meu tempo não é o tempo de Deus. E aí eu sei que falando essas coisas aqui vocês estão viajando. O que foi que você pediu? Qual a resposta de Deus? Queridos, não repitam os erros de 2025 no ano de 2026. Não repita, não repita. Eu sei os meus erros. E eu sei que vocês sabem os erros que nós cometemos em 2025. Não prometam aquilo que nós não vamos, aquilo que você não vai fazer. Não prometa, porque é melhor não prometer do que prometer e não cumprir. Sabe por quê? Que Deus quer que a gente ande alinhado com Ele, na mesma direção dEle, fazendo as mesmas coisas que Ele nos pede para que a gente faça. Eu sempre fui assim, eu sempre me preocupei com o início do ano na igreja, na vida, na família, nos planos, no trabalho. Não quer dizer que você não pode planejar. Mas quando a gente vê Deus dizendo, eu sei os planos que eu tenho para você, não são planos de mal, mas são planos de bem, em outras palavras, de bênção. Espere que você vai receber. Eu lembro de pessoas, até na minha família, que oraram anos e anos. Minha mãe orou anos pela conversão do meu pai. E quando meu pai se converteu, realmente foi uma conversão. Conversão, ela quer dizer duas coisas. Quando a gente que dirige vai viajando e a gente erra, a gente tem que fazer o quê? Uma conversão, um retorno. Quem sabe nesses primeiros 11 dias de 2026 nós precisamos fazer um retorno, uma conversão. Esses 11 dias de 2026 a gente precisa repensar os primeiros 11 dias. Eu não digo nem pensar no que passou. Eu costumo dizer que o ontem passou. O que você fez ontem, fez. Se foram coisas boas, estão registradas. Se foram coisas que não são tão boas, estão registradas. O hoje, quem sabe, o dia já virou. A gente crê nisso, porque a Bíblia nos fala. Mas quem sabe, enquanto eu estou falando aqui, quem sabe tem alguém pensando. Ou mesmo não estando aqui, tem alguém pensando, mas por que eu fiz isso? Por que eu falei isso? Por que eu escrevi essa mensagem no WhatsApp? Por que isso? Porque são os porquês da vida, os porquês que às vezes machucam a gente. Por que eu não falei? Por que eu não fui? Por que eu não disse? Sabe, esse dia eu tenho ficado tão pensativo nessas coisas, porque
Quando eu vejo todas essas coisas, eu me lembro quando diz assim: o amanhã não vos pertence. A gente precisa fazer planos, precisa. Nós estamos vivos, mas os nossos planos, eles têm que estar alinhados com os planos de Deus, porque Deus, ele deixa isso claro para a sua igreja. Quando eu falo claro para a sua igreja, não é a igreja adventista mundial. Deus deixa claro para a igreja de Boa Vista 1 os planos que Ele tem para esta igreja durante esse ano. Ele deixa claro na Bíblia, na lição, na oração, no louvor. Quando eu vi a Alice cantando, eu fiquei pensando: nossa, que coisa linda, não é? Uma criança louvando, cantando. Irmãos, quanto tempo faz que você cantou em casa? Já que você não canta aqui, já que às vezes você nem canta no coro com a igreja. Ah, não tenho uma voz feia, irmão. Quem disse a você que você tem uma voz feia? Quem disse? Comece a louvar, a cantar com o seu tom, grave, médio, agudo, contralto, soprano, médio. Louve ao Senhor de todo o seu coração. Coloque para fora. Diga para Deus assim: Senhor, quantas e quantas pessoas morreram nesses 11 dias? Milhares e milhares e milhares. E eu estou vivo. É um motivo de agradecer. Lembra daquela música? Graças dou, sim, pela vida, pelo bem que Deus me dá, pelo bem, pela calma, pela transparência. Você agradeceu nesses 11 dias pelo seu trabalho, pela sua família, pelos seus filhos. Hoje, eu e a minha esposa Nilda, nós fomos visitar a primeira igreja batista de Caruaru. Que recepção top! Que alegria! A pessoa que estava regendo a programação disse assim: tem alguma visita no nosso meio? A gente levantou a mão. E eles falaram assim: vamos saudar os nossos irmãos visitantes. Quanta gente foi lá até a gente e abraçou. Seja bem-vindo. Quando eu falo isso, eu me lembro de Jesus ali na porta, esperando você. Aí quando você chega, Ele abre os braços. Você tem que sentir o calor de Cristo Jesus te abraçando, dizendo assim: ei, seja bem-vindo. Eu estava esperando você. Seja bem-vindo, porque hoje eu tenho algo que você pode receber, você deve receber, porque eu estou falando com você. Depois vocês vão saber. Hoje eu fiquei feliz. Um amigo me saudou e disse assim: decidi ficar aqui. Decidi. Eu acho que eu estou ficando chato, irmãos. Porque onde eu tenho encontrado pessoas, eu disse: não sei de qual igreja. Um exemplo, daquele, era. Salgado, era. Centenário, era. Você tem que vir para cá. A gente quer que as pessoas fiquem perto da gente. É verdade ou não? Sim ou não? E Cristo, Ele quer que você fique pertinho dele, sim ou não? E por que a gente não fica? Percebe aonde eu estou chegando? Eu não costumo dar título à mensagem, inclusive essa agora que já está bem orientada, mas o título que eu escolhi: não negocie com Deus. Não negocie com Deus. Não questione com Deus. Sabe uma das palavrinhas que é triste? Quando a gente está conversando com as pessoas e a gente vê a pessoa faz um pedido, faz um questionamento, o que é que a gente fala? Mas
Já é do ser humano fazer isso. E quem sabe muitos de nós estamos fazendo isso com Deus. Mas Senhor, mas meu Deus, mas tem que ser assim. Não questione o chamado de Jesus. Não questione, faça. Quando ele diz, vinde a mim, você tem que dizer o quê? Eis-me aqui. Não pense, será que eu posso assumir esse cargo? Será que eu posso ser um recepcionista? Será que eu posso ser um diretor do departamento? Será que eu posso ser um ancião da igreja? Será que eu posso ser um diretor da igreja? Não questione, faça. A comissão da igreja foi eleita, todo mundo sabe quem são, alguns até acham, nem tem certeza, mas mesmo sem ser escolhido como algum chefe de departamento, a palavra que eu tenho nessa noite para esta igreja, para os irmãos da minha igreja, para as pessoas que eu amo, que são vocês, é a palavra faça. Não questione, faça. Faça. Quem sabe você chega na igreja, vamos ser bem francos aqui, aí não tem nenhum recepcionista ali. Por que não você levantar-se ali e muito gostoso se saudar a pessoa? Seja bem-vindo, Jesus te ama. Se você não quiser falar nada, a pessoa vai entender quando você estende a mão, dá um aperto, dá um abraço, sente o cheiro. O cheiro daqueles que servem ao Senhor é um cheiro gostoso, é um cheiro de, sabe? Quantas e quantas vezes nós vemos as pessoas entrando, eu percebo isso. Esses dias, eu faço sempre, mas esses dias eu estava saudando uma irmã e ela estava tão tristinha. E eu disse, você pode ficar em pé? Ela disse, posso. Com aquela vozinha triste, assim, como às vezes, né? Aí eu falei para ela assim, posso te dar um abraço? Eu abracei ela colocou o rosto aqui perto de mim e disse, eu precisava desse abraço. Percebe? Não questione com a vontade de Deus. Faça. 1 Samuel 15, verso 22 diz assim, porém Samuel disse, será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifício do que no obedecer a sua palavra? E aí o verso final é o que a gente cantou. Eis que o obedecer é o melhor do que sacrificar. Obedecer é melhor do que questionar. Obedecer é melhor do que duvidar. Obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer. Quando Deus te pedir alguma coisa, a palavra-chave desta semana é faça. Se você não se sentir bem um dia, busque ao Senhor. Fale para Ele, Senhor, olha, hoje eu não estou bem, minha cabeça está doendo, meu estômago está doendo. Eu tenho agradecido tanto a Deus pelas bênçãos que Ele tem derramado sobre mim, pelos milagres que Ele tem operado em mim. Quantas e quantas coisas. Um dia desse me chamaram para contar um testemunho lá na igreja do Alfonsinho. A igreja ficou parada assim e disse, irmão, o senhor já passou por tudo isso? Eu já, mas o senhor não transparece que passou por tudo isso. Eu disse, mas eu sei que vem mais coisas. E a gente sabe que nós homens somos teimosos com o hospital, não é? E desde o ano passado a minha amada esposa disse, tá bom você ir no médico, não tá? Você já passou por tanta coisa. E eu disse, não, depois. Não é assim, Valdozinho, que a gente faz muitas vezes. Não, depois, a mulher vai no médico todo dia, e o homem vai depois. E Deus está usando as nossas mulheres, as nossas esposas, para dizer, vai lá.
Aí eu fui pedir uma lista de exame, tanto exame, né? E aí ele foi dizendo, isso está bom, e eu vou provar para ele que tudo está bom. E ele foi, nossa, isso aqui está muito bom, mas quando fala mais assim, a gente toma um tom, né? Mas eu disse, mas o que? Tu fala logo, joga para mim. Ele disse, olha, a sua vesícula, não sei como está em você, porque está cheia de pedra. Eu saí do hospital e fiquei pensando assim, porque ele disse, tem que operar. Tem que extrair. Quando saiu, eu entrei no carro, às vezes a gente pensa coisas que nem o nosso companheiro percebe, e eu falei assim, é necessário, Senhor, extrair. É necessário. Aí essa palavrinha extrair, eu trago para o lado espiritual, que ele diz, o que você está precisando extrair da sua vida? Qual a conversão que nós precisamos fazer para já, não para amanhã, hoje? O que você precisa retornar? Para onde você vai retornar? Por que retornar? Por que não questionar? Por que melhor obedecer do que... Sabe, a gente vê essas coisas e a gente fica... Tem pessoas, irmãos, que Deus manda e obedece imediatamente. Lembra-se de Abraão? Abraão, vem cá, mano. Pois não, Senhor. Eu imagino Abraão conversando com Deus. Pois não, Senhor, eis-me aqui, o que é que o Senhor precisa de mim? Abraão, vai lá, pega o teu filho, o teu único filho. Não, Abraão não tinha um, tinha dois. Mas Deus estava esperando dele que ele desse o seu melhor. Aquilo que Deus mandou ele, dizendo a ele que seria o filho da promessa. Aí Deus disse assim, pega o teu filho e oferece a mim ao holocausto. Eu imagino assim, no silêncio, Abraão olhando para Deus dizendo, sim, Senhor. Sim, Senhor. Muitas vezes nós falamos para Deus, sim, Senhor, mas a gente fica pensando, mas como é que eu vou falar para minha esposa, para o meu marido, para o pastor da igreja? O que é que eu vou falar para o irmão Chico? Sim, Senhor, eu faço. Tem pessoas que Deus manda um recado. Irmãos, creiam nisso. Deus tem os seus meios de mandar um recado. Em sonho, em visão, através de uma pregação, através de uma conversa com uma pessoa com você, e você diz, epa, isso aqui é de Deus. Aí sabe o que acontece? Você demora. Quem é você? Você é aquele que faz ou aquele que demora a fazer? Em 2026, você vai continuar demorando a fazer a vontade de Deus e o tempo se aproximando. Irmãos, quando a gente olha para os acontecimentos do planeta Terra, se Jesus voltasse esse ano, não seria surpresa nenhuma. E a gente demora. E tem um terceiro grupo, que são aqueles que questionam com Deus. Não, eu não vou fazer. Mas, Senhor, eu não... Sabe outra palavrinha triste? Eu não acho assim, não. Ah, o Senhor pensa isso? Eu não penso, não. E ainda tem pessoas que dizem assim, não, mas o Senhor me deu livre-arbítrio, não é? Eu posso escolher, então eu vou escolher não fazer. Em qual desses três grupos, no início de 2026, você está enquadrado? Os que obedecem, os que demoram, ou os que não fazem? O que você está? Sabe, tem um personagem da Bíblia que eu admiro demais, que é o apóstolo Paulo. Quando ele era Saulo, ele teve um encontro com Cristo. Vocês lembram, não vou entrar nos méritos. Ele estava indo fazer o que, irmãos? Nesse encontro. Vocês lembram? Perseguir os cristãos. Perseguir? Os cristãos. Só isso?
Alguém tem mais uma opinião? O que ele ia fazer? Ele estava levando cartas, né? Para prender. Ele poderia estar indo matar os cristãos? Poderia? Sim ou não? Sim. Ele estava indo. Aí você acha que em 2026, como todos nós fazemos, 2026 vai ser melhor do que 2025? Será? Sabe nada, inocente, né? Irmãos, entrem nas redes sociais da sua casa, vá lá pesquisar o que está acontecendo com os cristãos. Nós devemos agradecer a Deus que, por enquanto, o nosso país ainda é um país de paz. De paz. Quantas famílias estão sendo destruídas, fuziladas, porque não rejeitam a Jesus. E quantas vezes nós, como servos dele, aqui no Brasil, aqui em Caruaru, aqui na Boa Vista, não estamos rejeitando a Jesus. Não, mas eu vou para a igreja todo dia, e daí? Muitos e muitos, espero que nenhum daqui, mas muitos e muitos que professam ser filhos de Deus, quando tiverem um encontro com Jesus, Jesus vai dizer assim: ei, conheço você não. E aqueles que Deus não conhece, Ele vai dizer o quê? Apartai-vos. Porque o que vem para você é fogo destruidor. Irmãos, quando Deus tem falado com você, em qual dos 3 grupos você está inserido? Quando Paulo teve um encontro com Deus, ele precisou perder a visão para entender a vontade de Deus na sua vida. E ele ouviu a voz do próprio Deus dizendo assim: Saulo, Saulo, por quê? Me persegue. Irmão, isso foi lá. Quando nós não fazemos, nós perseguimos. Quando nós não fazemos, nós nos afastamos. Quando nós não fazemos, estamos plantando, sem perceber, a nossa destruição final. Paulo caiu no cavalo. No final da minha fala, eu pergunto a você: você vai precisar cair do cavalo para entender e encontrar Jesus? Vai precisar cair do cavalo. Você vai precisar cair do cavalo para entender que a sua forma de agir está errada, que Deus quer falar com você. Elias, Moacir, Brandão, por que você me persegue? O que eu quero para você é apacenta os meus cordeirinhos, as minhas ovelhas. Nós somos pastores do Senhor. Eu não estou falando de pastor da igreja adventista. Nós precisamos cuidar do rebanho. E para cuidar do rebanho não precisa ser pastor. Cuidar do rebanho, quando você vai na casa de alguém visitar e chega para a pessoa e diz assim: o que é que você precisa que eu te faça? A mesma coisa Deus está falando com nós. Ei, Cleusa, o que é que você precisa que eu te faça? Cleusa, o que é que você precisa que eu te faça? Marinha, Chico, Luzinete, a Vera, Valdeci, todos nós. O que é que você precisa que Deus te faça? Eu sei os pensamentos que Deus tem a nosso respeito. Eu sei. Uma das coisas que a gente precisa fazer é confiar. Eu encerro a minha fala nessa noite dizendo para você: confie. Aí eu gosto de música, aí a gente vai lembrando. Confie em Deus, por onde quer que eu for. Confie em Deus, e Ele nunca falhará. Confie em Deus, e a negra nuvem passará. A gente pode ter enfrentado o maior problema. Ele
muitas vezes não vai livrar você do problema, porque Ele quer passar com você pelo problema. E às vezes, em vez de agradecer, a gente murmura. Em vez de adorar, a gente murmura. A gente reclama. A mensagem que eu tenho para nós, nessa noite, no início dessa semana: confie. Ele vai te livrar quando você menos esperar, mas você precisa confiar. Você precisa adorar. Você precisa sentir a mão de Deus guiando você no teu problema. Eu não sei o problema que você está enfrentando, mas eu sei de uma coisa: que o Deus que você serve, Ele é capaz de tirar você do seu problema até hoje à noite, quando você estiver dormindo. E quando você acordar amanhã, dizer: louvado seja o nome do Senhor. A primeira ligação que você receber, a primeira mensagem que você receber. Eu já fiz a primeira oração. Lembra que eu dizia: vou ligar para orar sem você mesmo? E eu fiz do mesmo jeito. A pessoa, não vou dizer, mas a pessoa olhou para mim no outro dia e disse assim: por que você fez aquilo? Porque eu quis, velho. Você tem coragem de ligar para alguém da igreja e dizer: feche os olhos, quero orar por você. Você tem coragem? Faça. Haja. Quando eu ligar para você, não vou dizer o dia nem quando, acredite. Precisamos nos abraçar e cuidar uns dos outros. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém. Que o Senhor cuide de você e que Ele, acima de tudo, te dê paz em meio às nuvens negras. Em meio às nuvens negras. Eu queria convidar você a ficar em pé nessa hora.